Você se importa de deixa eu começar a nossa conversa gravando? Não, pode Porque eu começar quero gravando, se quiser. colocar no canal, cara. Eu fiquei mó feliz que você me mandou mensagem, meu, porque eu tô muito curioso pra saber dessas coisas e eu não sei por onde eu começo a pesquisar. Então, sim, se tu quer o critério mais técnico, eu tenho os links tudo salvo aqui. Eu tava faz uns 2 dias que eu já tava esperando essa notícia da Sputnik. Aham. E eu achei que ia reprovar mesmo. Então, assim, todo mundo na história já estava dizendo que provavelmente ia ser aprovado, porque os dados são abertos da Anvisa. Enquanto Aham. ela faz a pesquisa de avaliação, ela vai publicando diretamente no portal da própria Anvisa. E era evidente que eles não iam aprovar. Inclusive, eu tenho vários links em relação a isso de dados que eles publicaram ali. Eu bolei mais ou menos um joguinho assim para ficar mais fácil de entender. Aham. Vamos lá. E- Eu vou querer todos esses links, sim. E aí, tipo, você já pode. Me dar uma versão pra esse podcast e dar uma versão mais mastigada, assim, de todo esse processo, se você puder me contar. Deixa eu abrir todos os links aqui, ver se não tá nenhum estragado. É porque, assim, deixa eu começar a partir da minha perspectiva enganada. A mentira em todo lugar ela é contada em camadas, né? Então você pega as informações e você sai modelando de acordo com aquilo que você quer passar para o público que você quer passar. E é interessante como, às vezes, o objetivo do canal, por exemplo, o Washington Post, vamos colocar, não é nem você enganar a humanidade toda e mostrar, mas assim, satisfazer a vontade do leitor de encontrar aquelas palavras naquela matéria. Né? É que, sabe o que eu achei muito curioso? É que o processo de análise foi o mesmo da Coronavac e da Sputnik V. E a polêmica da Coronavac era a mesma necessidade de raciocínio. Porque Bolsonaro vai ter uma influência política dentro da Anvisa e por ser rivais políticos, partidos que são países totalitários comunistas, não vai aceitar. A Coronavac foi aprovada. E o problema do atraso da Coronavac não foi culpa da Sinovac, foi culpa do governo de São Paulo. Que queria usar o marketing político e precisava de tempo para isso. E o Butantan ficou preso nessa daí. Puta que merda. Então, assim, a relação não já é um problema do Brasil aqui, mas essa é a questão do Sputnik que é mais interessante. Eu achei mais interessante. Tô botando em ordem ali para entender qual é a linha de raciocínio que foi utilizado na Anvisa. Não vou entrar nos critérios técnicos exatamente, porque eu acho que não faz sentido e não é necessário. A questão não é só o critério técnico, e sim de como a ideia desse Sputnik veio parar aqui no Brasil e quais são os motivos que deram errado. É a parte mais simples. É justamente isso. Eu quero que você desmonte essa coisa que ficou fácil pela superfície de ver, de que a coisa não está chegando por interesse geopolítico mesmo, sabe? Sendo que, assim, o que eu acompanhei do Sputnik é que os caras aprovaram antes da hora, vacinaram uma galera e que assim, poderia ter dado merda, mas não deu. Eles confiaram muito no taco deles, testaram a torta e a direita e viram que a vacina é boa. E assim, dado que depois deles aprovarem lá, os números mostram que essa vacina é eficaz, qual seria o problema de adotá-la aqui? Então, o meu raciocínio, ele vai nessa direção. E o que me broxou demais é porque eu estava muito orgulhoso da Anvisa, estava muito feliz com a Anvisa, e aquele relatório,
assim, aquele posicionamento dela em relação ao porquê negar essa vacina me deixou extremamente decepcionado, porque eu falei, puta, mexeram na Anvisa agora e ela tá fazendo o que todos os ministros fazem. Então, se você me desmontar isso, essa imagem que eu tenho da coisa, eu já vou ficar muito feliz. Aí que tá. Eu acho que talvez, assim, eu não estou criticando eficácia. Segurança e eficácia são coisas diferentes. E eu vou te dar um exemplo, o porquê que essa linha de pensamento, dentro de aplicações de vacinas e medicamentos, não se deve pensar assim. Já tá gravando? Já tô. Não, tá. O exemplo da talidomida. A mesma ideia. For testado em alguns países, não deu nenhum problema, vamos liberar para todo mundo. Foi o que o mundo inteiro fez. E aí começa a nascer um monte de criança com problema. Depois perceberam que, especificamente no primeiro trimestre de gestação, causa má formação fetal. Então, por isso que a gente não critica a eficácia nesse ponto. A gente critica de como ela é produzida e qual o critério de segurança e qualidade que ela vai ter. O problema com a Anvisa em relação a Sputnik foi essa. E não teve isso na Coronavac. A Coronavac publicou todos os dados abertos ao público da fase 1, 2 e 3. Então, assim, agora eu vou para iniciar do zero. Uma coisa muito importante. Qual é a função da Anvisa? Não cabe à Anvisa testar a vacina. Isso cabe ao fabricante trazer todas as informações e todos os dados de fase 1, 2 e 3 e todas as testagens. Pronto. Não é a Anvisa que criou isso. Isso é o padrão internacional. E a Anvisa é até muito leniente em relação a isso. Afrouxa muito do que deveria ser. Nossa, só de começo então já começa a fazer sentido. Quando ela diz que ela não sabe como o negócio foi produzido, e ela não tem que saber mesmo, mas ela tem que ter acesso aos dados abertos de todo esse estágio de produção. Então, esse ministro, ele se expressa pior do que o... Eu olhei a entrevista completa e o problema é que, assim, a explicação dele não foi para o público, para o povo. Não foi. O objetivo dele era dar os dados, por que foi negado para a comunidade científica, ele virou as costas e foi embora. Porque a Anvisa não tem esse costume de chegar ao público. É a mesma coisa que o STF aprendeu. A lidar com o público. Sim. Isso é o problema. Passagem. Não é sério fazer isso. Esse não é que expressa muito mal. Eu entendi o que ele quis dizer, o que eles quiseram dizer, só que eu acho que não foi linguagem adaptada para o público no geral que não tem uma formação na área. Não, eu confesso que eu não assisti a íntegra da entrevista do ministro, eu só li aquela matéria do UOL, e como ele colocou, como o UOL colocou a citação dele, a resposta dele entre aspas, eu aceitei só aquele recorte ali, do tipo, nós sabemos como foi produzido e o vírus replica, então a gente tá com medo de tomar. Basicamente foi isso o que é... Não. Nossa, foi totalmente fora de linha. Eu nem cheguei a ler as matérias que veio depois, eu só vi a entrevista diretamente do diretor da Anvisa e do técnico de medicações da Anvisa. Mas um comentário que eu vi na internet que me incomodou muito é por que reprovou a vacina e liberou os agrotóxicos. São departamentos diferentes, não tem nada a ver. Departamentos diferentes, não são os mesmos critérios, as pessoas estão confundindo. É a mesma coisa que confundir a liberação de uma vacina na África e no Japão. Não funciona assim. Funciona assim. Então, um detalhe importante. Como funciona o critério de recebimento da Anvisa? Coisa simples. Precisa de um relatório técnico de autoria sanitária, dentro dos padrões internacionais. Não é a Anvisa que fez esses padrões. Esse padrão é do Sistema Internacional Europeu. E o Brasil utiliza. Porque o americano é muito leniente com muita coisa também. Então é mais rigoroso o europeu. Então tentaram pegar dentro desse europeu, a Anvisa se baseou dentro dele para criar os modelos. Certo. Se tu tem o relatório técnico de vigilância sanitária internacional, a aprovação tem que ser feita ou reprovação em 7 dias. Se eles só te mandaram os dados de fase 1, 2 e 3, a Anvisa tem 30 dias. Foi o que aconteceu.
não mandaram lá o laudo técnico. Diferente do que a Pfizer fez. A Pfizer mandou um laudo técnico. Uhum. A AstraZeneca, que depois eu comento da AstraZeneca em separado, mandou o laudo técnico. A Coronavac não tinha mandado o laudo técnico, que demorou 30 dias, foi por problema político em São Paulo. Não tem nada a ver com a Sinovac. Tanto que se tu fosse pegar diretamente no site original da Sinovac, tu conseguia ter acesso. Só que a Anvisa é um órgão governamental, de Estado. Eles não podem chegar na internet e pegar isso. Não, a própria empresa formal tem que vir com seus representantes apresentar. Uhum. Isso é questão de lei brasileira. Como é que funciona a legislação? E todos os requisitos, todas as agências técnicas, é feito a partir do ICH, que é Conselho Internacional de Harmonização e Requisitos Técnicos de Produtos Farmacêuticos. Isso não é do Brasil também. Eu inclusive tenho um linkzinho ali, se tu quiser assistir, é o segundo link, se não me engano, é o segundo link, que explica certo. Como funciona o critério técnico de liberação de todos os tipos de drogas farmacêuticas que existem. Aí que entra que vacina e medicamentos são diferentes. E terapia gênica são uma outra possibilidade dentro da Anvisa. E por que vocês estão confundindo terapia gênica com vacina? O que é aquele... o adenovírus replicante, que todo mundo tá falando, mas assim, não vi muito ser bem explicado. Uma vacina que a Sputnik utiliza, o modelo que ela utiliza, é um modelo já muito conhecido, que é um adenovírus, que é um vetor com um pedacinho do vírus do Covid dentro dele. Uhum. O vírus, a ideia é ele não ser replicante, ele ser só o vetor, só o carrinho para chegar até lá, até chegar em casa. E basicamente a ideia é essa. Tu bota as compras dentro do carro para chegar até lá em casa. Mas o objetivo não é o carro, é as compras. O problema é que a Sputnik, o objetivo dela é ser um vírus não replicante baseado em adenovírus. Nos relatórios que eles trouxeram e nos dados que eles entregaram, o vírus é replicante. Tá? O correto dentro do CH em vacinas é ser zero. Não é para ser replicante. E eles foram ver outros países que tem um critério internacional respeitado, ver para tentar dar uma passada, mas vamos ver o que os americanos fazem, vamos ver o que os japoneses fazem, sabe? Para tentar ver se todo mundo tem que ser zero ou tem algum que é um pouco mais frouxo ali para tentar ver se encaixa eles. E viram que o FDA americano aceita dentro de uma dose, né? Até 30 replicações. Enquanto o internacional é zero. A da Sputnik está perto dos 300 os lotes que eles mandaram para cá. O que significa, é 10 vezes. O que significa que existe uma possibilidade mínima, mas existe a possibilidade do negócio sair do controle. Desses 300 causar alguma coisa. Assim, não estou dizendo que vai causar o Covid. Mas pode causar sintomas de efeitos colaterais muito mais evidentes, muito mais aparentes e uma quantidade muito maior de pessoas. Então há um problema de um risco associado maior. Então não estamos criticando a eficácia e imunização. Não, tá ficando claro. Estamos falando de controle de qualidade. Sim, que é uma coisa muito mais complicada do que eficácia. Eficácia é um método de cálculo, um método de pesquisa que visualmente é mais entendível, mas controle de qualidade não é mais difícil de entender. Por isso que tem que ter um certo cuidado em relação a essa replicação. É muito acima de qualquer coisa e é a primeira vez que uma vacina chega a esse ponto. Nunca tinha acontecido aqui no Brasil uma vacina vir nesse jeito. Aí que acontece? Pediram mais dados e pediram para verificar as plantas de produção da vacina. O que os representantes e a embaixada russa fez? Não deixaram. Negou. Não vai. Tentaram ver com a Vigilância e Segurança de Vacinas da Argentina, que liberou a vacina, e dizia que tinha acesso a 3 de 7 plantas da Rússia. Então,
foram à Argentina e pediram os relatórios. A Argentina enrolou e não mandou nada. O que prova que talvez ela não tenha visto nada. Então, quer dizer, não prova, mas o que sugere que talvez ela não tenha visto nada. Sugere que a Argentina aprovou na canetada. Talvez ela não tenha feito inspeção nenhuma, disse que viu e... então mais ou menos isso, possivelmente. Uma coisa que eu achei mais curioso, que eu fui dar uma pesquisadinha também, que o pessoal falou bastante, inclusive eu vi no teu vídeo sobre os outros países que aprovaram. E foram 62 países que são aprovados. Eu fui verificar quais são os países e alguns critérios e ver como é que tá a vacinação, como é que tá andando. Eu mandei ali também um link de quais são os 62 países. Aprovada na Índia e uma lista adicional de países. Inclusive tem até uma que é ali o Sputnik foi na Índia, eu mandei ali e tal. E tem o relatório ali embaixo, ali, ó, lista de regulações e autoridades ali, ó. Também ali, ó. Embaixo da Rússia. Quais são os países que foram aprovados, que estão em andamento o uso de vacinas. Dentro dos países que foram aprovados a vacina, me desculpa, mas como qualquer pessoa, acho que na área da ciência, sabe que alguns países não são muito bem criteriosos nas coisas que estão aprovando. Eu não acho que o Sri Lanka, Nicarágua, Irã... Tem Anvisas tão forte quanto o Brasil, porque a gente não tá ruim de Anvisa, né, cara? Sejamos francos, a gente não tá ruim de Anvisa. Gabão, são países que são muito pobres e também países que têm uma qualidade tanto de produção quanto de pesquisa muito ruim. A gente tenta se basear nos países que estão muito mais desenvolvidos e que têm como ter critérios mais técnicos e procurar mais qualidade. E dentro desses 62 países, eu fui lá na OMS e pesquisei uma lista dos países que são mais rígidos em relação a isso. Tá junto naquele linkzinho também da lista dos países ali, quais são os mais rígidos. List of, strongest regulatory authorities. Também tem ali. E alguns exemplos que tá escrito ali é Austrália, Áustria, Alemanha, Grécia, Noruega, esses países assim. Dentre todos os 62 que foram aprovados, eu não sei se eu deixei passar algum. Eu acho que não, eu revisei 2 vezes, mas me parece que o único lugar que aparece nas 2 listas é a Hungria. E eu fui dar uma olhadinha sobre a Hungria, e tá ali algumas matérias sobre a Hungria, que o Orbán, né, que é um grandíssimo líder de merda também, né, que se o Bolsonaro acha o Orbán um cara legal, ele deve ser um merda também. Vamos ser sincero. Ele aprovou na canetada também. Inclusive ele trocou o ministro da saúde por causa disso. Porque vacinar as pessoas talvez garantiria mais uma melhor... Ficar mais bem na fita, né? Mais legal ia ficar. E eu acho que isso me parece que talvez não seja interessante. A Eslovênia também. Então eu tô olhando aqui, a Eslovênia também. Tá ali entre os países que o OMS considera critério inteligente, mas que desses 2 países tem 2, então. A Hungria e a Eslovênia. A Eslovênia aparentemente comprou a vacina. E o que eles falaram naquela matéria que eu publiquei ali, não receberam exatamente o que estavam esperando. Que não veio no mesmo lote que foi testado e foi autorizado por eles, não foi o mesmo lote. Não mandaram os dados de fase 3. E mais um detalhe muito importante em relação a isso daí. Eles não conseguiram fazer o cálculo de eficácia no caso da Eslovênia nesses lotes. Não foi muito bem explicado o porquê dentro dessa matéria da New York Times. Será que eles chegaram a aplicar as vacinas ou não? Não aplicaram nenhuma vacina. Os países que aplicaram vacina são México, Argentina, a própria Rússia e tem mais um outro país pequeno, em um dos seus países. Mas, os mais relevantes que a gente escuta ali, o México. Botei também, né, outro link ali sobre uma notícia do México.
que também não foi sem polêmica, foi muita polêmica a aprovação disso, que o México foi uma condução desastrosa na pandemia, outro país péssimo, um governo péssimo também em relação à pandemia, aprovou na canetada, não tem muitos dados. A Argentina também autorizou de jeito emergencial, conhecências menores, fez um acordo diretamente com a Rússia lote por lote. O Brasil pediu os dados da Argentina, a Argentina não cedeu nenhum, foi enrolando, não mandou nada. A Argentina disse que chegou assim até visitar algumas plantas, 3 de 7 da cadeia de produção, não cederam os dados mesmo assim. E alguns outros países estão passando por problemas para aprovar. Por exemplo, a República Tcheca, o presidente, o primeiro-ministro de lá, como está dito ali, né, que tem uma aproximação muito grande com a Rússia, questão política, geopolítica ali, né, com a Rússia, demitiu o ministro da Saúde por não cooperar com a aprovação da vacina. Então a gente já começa a ver que talvez não seja para o lado da reprovação, que está mais política, e sim por da aprovação. Entendi. A questão, a vacina é ruim? Não parece ser ruim pelos dados de fase 1 e 2. Só que não adianta ser ruim aparentemente, porque não dá para provar que ela é boa também. Entendi. E isso que me incomoda particularmente. Como que estão os casos na Rússia? Deixa eu dar uma olhada aqui. Dados na Rússia é sempre uma coisa engraçada, obscura, né? Obscura, igual os dados da Coreia do Norte, né? Inclusive, assim, tem a representante da Rússia, Generium, se não me engano, diz que vai processar a Anvisa aqui no Brasil. Por causa que a Anvisa aparentemente espalhou fake news sobre a vacina. A Anvisa, eu assisti toda a entrevista, a vacina em nenhum momento falou que a eficácia é ruim. Só falou que não tem dados, não apresentaram os dados, não apresentaram o registro, não apresentaram dados de eficácia, não apresentaram dados de segurança, verificaram o vírus replicante, dizendo que a vacina não tinha vírus replicante. E eu acho que se a ideia da Sputnik vai ser ir para briga política e não para briga de dados, pode ser que até que aprove, mas sempre vão ficar com... Mas aí já tá errado. Assim, os caras, eles colocaram no país deles, né? E colocaram a população deles em risco caso um negócio desse dê muito mal. Mas agora que você falou como que é o nome do remédio? Talidomida? Agora que você me falou isso, eu fiquei preocupadíssimo. E eu vi que eu tava defendendo uma coisa super errada. Porque o que eu vi? Eu vi o Washington Post falando o seguinte: a Rússia está distribuindo vacina para os vizinhos e os Estados Unidos não pode ficar para trás nessa. E ele tem que pensar na imagem dele como líder da moralidade, da caridade e etc. E aí eu vejo os Estados Unidos não precisando da AstraZeneca e pensando em doar justamente essa vacina. E o argumento que eles têm é que eles não precisam, porque digamos que eles são soberanos na produção das vacinas deles, e aqueles 8 casos de trombose lá. E aí eu fico pensando, né, se você pegar 20 milhões de velho e ficar olhando para eles durante uma semana, a probabilidade de aparecer 8 com trombose em uma semana é muito grande, para você falar que é a vacina que está causando isso. A da AstraZeneca, depois eu comento dela, que tem alguns outros negócios engraçados sobre essa vacina. Eu queria muito que você me falasse, assim, quais são os deméritos. Eu só peguei o dado aqui, um dado interessante. A organização que responde pela Agência Europeia de Qualidade, que é a EMA, pediu as informações da Sputnik. Novamente, registro incompletos. Não apresentaram. Inclusive, os mesmos dados que a Anvisa reclamou, tá naquele ali, ó. O uso emergencial confira os votos. Aqueles votos ali, ó, naquele link ali, tá todos os votos, o porquê que eles reprovaram e quais são os motivos. O principal, eles até deixaram essa parte de registro, essa questão de plantas e tal, para tentar ser um pouco mais evidente, mas o problema principal foi a replicação viral. O recomendado da replicação viral é sempre ser 0 em vacina, sempre 0. O fabricante russo aceita até 1000 replicantes por dose. O limite máximo do FDA é 30.
E a vacina que chegou aqui estava em torno de 300. Até, só que aí, o que acontece? Tá, tudo bem, a de vocês é mais do que a nossa e de qualquer outro país do mundo, mas me dá os dados e todos os testes que vocês fizeram e mostra que é segura. Uhum. E, não, e até esses hoje. dados não foram mostrados? Não mandaram. Não, então não mandaram. Então não tem nem o que falar mais. Então é eu tava esse que defendendo o a bandeira errada. Não mandaram. E tem uma... Agora, entrando no assunto da AstraZeneca, eu vou usar o exemplo da AstraZeneca para mais uma vez mostrar como essa questão da Sputnik não tem nada a ver com critério político. É simplesmente a Sputnik não quer apresentar dados. Não quer. Totalmente diferente, por exemplo, do Butantan e da Coronavac. Novamente, vai me dizer que a China não é comunista. Tá todos os dados disponíveis. O Butantan publicou todos os dados semanalmente, todos os dados de como tá indo as vacinações, todos os efeitos adversos que está sendo verificado, tudo está sendo publicado. É que eu acho que a população média ela tem no imaginário dela que o fato de ser comunista ou socialista ou capitalista muda a essência da coisa em si. E quando a gente compra um barbeador da Chiri e ele chega na nossa casa, a gente não fala, nossa, esse comunista não presta, a gente vai olhar os critérios técnicos. E com a vacina também deveria ser assim. E parece que quando você fala da Rússia e da China, ela já vem com uma carga de preconceito e de retórica muito grande. E eu não sei até onde a imposição dessa retórica ela não é fruto de próprio lobby americano para isso. Não, mas agora não tem. Se fosse lobby americano. Mas agora não nos restou dúvida nenhuma. Tu acha que não seria a coisa mais inteligente possível a Sputnik chegar com um peso de dados? Exato, e oferecendo tudo aberto e falar todos os registros e todas as agências, essas centrais do mundo inteiro? Cara, então a população russa ela tá correndo um risco inimaginável no momento. Cara, aí que tá a grande possibilidade. Não dá pra saber. Esse que é o problema. E cai num efeito muito parecido do talidomida, que é um exemplo que deu errado, né? É essa a questão. Pode ser um exemplo que dê certo. Eu não posso afirmar nem que ela é ruim, mas nem que ela é boa. A ciência não funciona assim. Não é assim. Esse não é o rito, o critério que nos mantém hoje em dia com uma média de vida de 40 anos mais do que na década de 1920. É esse que eu quero que as pessoas entendam em relação a isso. E como funciona um modelo de vacina, a replicação viral faz muita diferença. Tem terapias gênicas que a replicação viral é importante e são um tipo de pesquisa muito mais de ponta de linha hoje em dia, que é mais difícil. Dentro da terapia gênica, tem muitas replicações virais, 1.000, 2.000, 3.000. Depende de caso a caso, de cada terapia, para que cada objetivo, por exemplo, para leucemia, para linfoma, para algum outro tipo de doença relacionada a isso, ok, tá dentro do previsto. Vacina não tem esse objetivo, por isso que a vacina tem o objetivo de ser vírus inativado, ou se for um vetor atenuado, não pode ser replicante. Essa é a questão. Se a tua vacina promete que não é replicante, tu tá mostrando replicante, tá errado. E mesmo que o teu país aceite uma replicação de 1.000, mesmo que ela dizendo que a vacina do próprio país não tem, é porque eles aceitam esse risco que o Brasil tem que aceitar. Não tem que aceitar também. Sim. E aí entra toda a confusão da AstraZeneca. É mais um exemplo de como também a maioria dos problemas não tá nas agências que regulam isso, e sim nas próprias fábricas e nos representantes. Por que a AstraZeneca tem tão poucas doses e é um problema no mundo inteiro? Porque não tem produção, não consegue fechar lote, tá atrasada nos outros países. Porque não tem pouco aqui só na Fiocruz. Eles estão com contratos atrasados na Europa inteira. Porque aquele produto, o IFA, né, o produto farmacêutico ativo, eles estão com um problema de produção muito bem relacionado à má organização e porque eles não querem ter tanto investimento assim. Porque foi oferecido várias fábricas no Reino Unido e a AstraZeneca não está usando. E eles vão ter que justificar o porquê. Isso por gera atraso. Investimento, eles querem trabalhar só com as instalações que eles têm, muito provavelmente porque eles vão conseguir vender tudo que eles fizerem de qualquer forma. Sim, mas se eles querem trabalhar só com a estação que eles têm,
Por que eles fecharam o contrato e prometeram, por exemplo, 110 milhões de doses de vacinas até dezembro, sabendo que vai chegar até lá e não vão conseguir entregar nem 35? Entendi. Esse que é o problema. Novamente, problema administrativo e de produção é o que está manchando muito a AstraZeneca. Mas a vacina em si, ela não tem problema nenhum com esse lance da trombose. Os dados que eu vi, ela é levemente maior do que as outras vacinas. Mas levemente a gente estava falando na casa 0,2. Aí tu bota na balança outra coisa que dentro de ciência a gente utiliza bastante. Vale o risco, esse 0,2 a mais do que as outras vacinas, na incidência de 250 mil são 4. Vale. Acho que sem dúvidas, né? Porque entre 250 mil, as pessoas que tiverem Covid, quanto que vão morrer? 1.000? 2.000 talvez? Sim. Então, eu acho que 4 possibilidades de trombose das que morreram de trombose até agora foi na Austrália e nem se sabe se foi por causa da vacina, porque só foi aplicada a primeira dose naquela pessoa. Porque não tem nada a ver com isso. Não tem dados conclusivos. É o que eu falei. Se você ficar olhando para 20 milhões de velhos uma semana, você pode ter um caso de trombose ali, sem os caras tomar nada, entendeu? E, no caso assim, por exemplo, o IFA ali, que é usado para AstraZeneca, a produção dos reagentes é um cultivo de células e o vírus infecta e depois eles retiram certas partes para fazer o composto, para fazer a vacina. E os demoram um certo tempo, por isso que ter mais quantidade de fábrica acelera o valor que tu vai fazer no final. O porquê que a AstraZeneca não mobilizou mais profissionais, mais contratação, esse tipo de coisa? Provavelmente a empresa AstraZeneca, junto com a Oxford, ficou bagunçado. Eles não se organizaram para fazer. E prometeram um monte sem fazer a conta do quanto que eles iam ter que fazer. Sim, má gestão. Tipo, desenvolveram bem e não necessariamente conseguiram executar bem. Exatamente. Agora, assim, esse discurso do... Tudo bem. Então, eu quero compartilhar com você essa minha frustração de ficar lendo um monte de jornal, porque eu quero aprender a respeito disso e não saber bem onde procurar e acabar perdido nessa desinformação. Porque o que sai no jornal que é lido pelo americano médio? Nós não precisamos da vacina da AstraZeneca, então nós vamos doar, até porque os riscos eles são maiores. E tudo bem, cara, o jornal ele tem o público dele e querer oferecer ao público dele aquilo que o público dele quer ler. E eles estarem na situação em que isso pode ser feito, mas percebe que assim, eles sugerem que as decisões elas estão sendo tomadas pensando na imagem que os Estados Unidos vai ter e no investimento que eles estão fazendo para daqui 20 anos. Para que daqui 20 anos ninguém possa falar que os britânicos ajudaram os americanos a ser vacinados. Então, a verdade ela está emaranhada aí no meio de tudo isso, né? Tem pingos de verdade em cada perspectiva e é muito difícil você saber o que está acontecendo de fato com o laboratório. Eu preciso aprender a pesquisar melhor isso. Por exemplo, ali, eu até estava relembrando aqui as coisas que eu estava lendo. A Anvisa chegou até a solicitar, porque 10 estados do Brasil, eles fizeram a compra, mas não aplicaram, não usaram. Precisa da Anvisa para fazer isso. Senão isso é crime. E se os estados compraram, que são 10 estados, a Anvisa pediu. Manda os registros, manda todos os papéis relacionados a isso. Nenhum não tinha. Então foram até as embaixadas de outros países que aprovaram, ninguém tinha os dados sanitários. Foram lá no caralho do ministro das Relações Exteriores, que também na época que foram fazer isso daí ainda era o louco, né, do Décio Araújo. Então já sabe que piorou. Sim. Piorou totalmente. Então, porque ignoraram ele, porque ele também atrapalhou nesse sentido, porque ele é um cara que tem um viés. Ele é louco, ele não é normal. O Ernesto Araújo, o lugar que deveria estar é no hospício. E ele age só nessa... diplomata, representante do Brasil para o mundo exterior, ele me dá uma entrevista dizendo que não existe aquecimento global, porque os termômetros são colocados do lado de uma estrada. Velho, pelo amor de Deus.
Mas eu acho que ele é outro Dr. Wong, é outra doutora Nise que vende a imagem e começa a capitalizar em cima dela. E, tipo, o Ernesto, pra mim, é um cara que foi vendido para manter o grito bolsonarista e o ódio e a contradição e a contravenção, para você ver um monte de acadêmico frustrado gritando indignado para que os bolsonaristas entendam esses gritos como antibolsonarismo. Eu posso estar viajando, mas assim, e aí quando a gente tem essa briga retórica, é muito natural que o nome da Anvisa ele fique sendo usado para lá e para cá como arma, né, de combate. Sim. A minha pergunta é, na tua opinião, eu posso continuar a ter orgulho da Anvisa, o mesmo orgulho que eu tinha até 2 semanas atrás, e acreditar que ela ainda está fazendo o trabalho dela de maneira séria, sem essa intervenção? Porque essa semana foi muito triste, cara. Eu, como médico, li tudo que foi publicado, tentei pesquisar um pouquinho além do que eles publicaram ainda. Inclusive passei manhã e a tarde inteira fazendo isso. Meu dia de folga foi isso, inclusive até decidi almoçar. Vai fazer o que? Até a gente se empolga. Esse é mais um exemplo para provar que a Anvisa não aderiu a nenhum lado político. Nem o lado mais progressista, que fica chorando aí por causa que aprovaram a Coronavac, e nem o lado do Bolsonaro, que queria que negasse tanto a Coronavac quanto a Sputnik, queria dar Oxford. Novamente, a Anvisa, mais uma vez, fazendo o critério técnico, fazendo um mínimo sempre de um mais rigor para conseguir ter garantia que se qualquer pessoa, qualquer agente político, qualquer pessoa da área da saúde contestar, eles têm uma argumentação razoável e forte. Porque eles tentaram entrar em contato com a embaixada em Moscou, não cederam os dados, ignoraram o louco que tinha no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, foram lá na Rússia, não conseguiram. Eu acho que eles fizeram mais do que deveriam, inclusive. Sim. Fizeram muito mais do que deveriam. Cara, se eu pudesse te dar um abraço, de vez em quando o pessoal me manda mensagem falando, pô, teu vídeo me ajudou pra caramba e tal. Eu tô com essa sensação, cara, você não tem noção do bem que você me fez. Porque isso era uma coisa que tava me angustiando bastante. E eu tava no escuro e eu tava falando sobre as coisas que eu tava vendo. E isso tava me fazendo muito mal essa semana. Isso me reacende, assim, uma ponta de esperança de que a coisa não tá completamente desgovernada. O que me dá a impressão é que tentaram fazer é o seguinte. Ó, a gente tem os dados básicos aí, a gente sabe que a vacina não vai matar ninguém, tem uma eficácia relativamente muito boa, e é só isso aí que vocês precisam ter. Porque ter acesso a muita coisa dentro da Rússia é muito difícil. Não é cultural deles. O Vladimir Putin, o grande Vladimir Putin, né? Ele tem um pensamento diferente, por exemplo, do que os chineses querem fazer. O Vladimir Putin não quer dominar o mundo. E é isso. Mas, sem dúvida, ele é a pessoa com mais influência no mundo. É ele. Não é Biden, não é Trump, não é no Xi, não é. Tem um documentário muito legal que saiu sobre um pouco da vida particular do Putin, de uma forma não autorizada. Inclusive, o cara que fez o documentário tá preso desde então lá na Rússia, né? Que ia mostrar a mansão secreta do Putin, né? Uma mansão de 9 bilhões de dólares. E toda a trajetória dele, do agente da KGB até um desvio de verbas em prefeituras, até virar presidente. E eu acho que o objetivo dele é que, assim, ele quer ter a influência dele pro mundo, ele quer ser um potencial científico pro mundo, o suficiente para ele ser respeitado, para a Rússia ser respeitada, mas não o suficiente para qualquer agência mundial chegar no país deles e falar assim, ó, a gente pode verificar como é que tá as fábricas, como é que tá as coisas. Ele não quer ceder essa intimidade. Ele não quer esse tipo de coisa. Ele quer assim, tá aqui o básico pra vocês, você vira com isso aí. E se quiser isso aí, se não quiser também não precisa comprar isso. E foda-se. Ele quer ser muito fechado. E o mundo não funciona assim. Por exemplo, se eu tenho... Tomara que essa vacina não dê merda em todos os países que estão pegando, porque não é pouca gente que tá pegando esse Sputnik. Provavelmente não, cara. Provavelmente não. Mas isso demonstra como o lado político fala tão mais alto em alguns lugares que a vida das pessoas fica para segundo plano. Se tiver outro tipo de medicamento mágico, não é muito difícil de aceitar também. Não é muito difícil. Porque se não tem critério para aceitar
uma vacina faltando metade dos dados e tentando esconder muita coisa, por que a famosa pílula do câncer não pode ser aprovada também? Não é muito diferente. Já não precisa de metade dos dados mesmo. As coisas têm um rito que deve ser seguido. É esse que é o grande questão. Se eu tenho, por exemplo, uma medicação e eu quero vender, eu preciso da aprovação da União Europeia se eu quero vender na Europa. Se eu conseguir ser aprovado na China, não significa que eu posso vender na União Europeia. Não é porque o do lado deu certo que o meu país vai ter que comprar também. Não é, o objetivo não é esse. E mostrando que também a Argentina também está tendo um aparelhamento político muito mais forte do que o Brasil. Sim. Nardo, se eu pudesse, eu ficava, cara, umas 2 horas conversando com você aqui. Eu tenho aula e eu preciso começar agora, mas cara, pela prontidão e pela disponibilidade, eu sou imensamente te grato, cara. Bem, de verdade. Tô aí para qualquer tipo de dúvida dentro da minha possibilidade de conhecimento. E eu vou começar a tentar validar as minhas ideias antes de eu começar a fazer vídeo pro canal, porque hoje eu espalhei fake news, né? Basicamente foi isso que eu fiz. Obrigado mesmo. Até a próxima, cara. Até mais, boa. Valeu.